Vamos orar? Senhor, graças te rendemos, meu Deus, te louvamos, meu Pai, e te bendizemos, porque reconhecemos a sua grandeza e o seu poder e a sua majestade. Reconhecemos também, Senhor, a nossa pecaminosidade. Senhor, nós somos pó, e nossa maldade é imensa, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, hoje à noite. Fala conosco, Senhor. Perdoa, meu Pai, os nossos pecados e transforma os nossos corações em terra fértil, de maneira que a Tua palavra, uma vez plantada, possa germinar e produzir frutos de arrependimento, Senhor. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, meu Pai. Ensina-nos hoje, meu Pai, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. É incrível, meus irmãos, como a hora da morte revela a vida de um homem. Pela forma como ele viveu e a forma como ele pensava que era a vida, a presença da morte revela a maneira como ele agora vai encarar tudo isso. Se ele teve uma vida de santidade na presença do Senhor, confiança plena na salvação do Senhor, é incrível como a morte desses homens podem ser dolorosas, difíceis, mas ao mesmo tempo confortantes. Homens como Policarpo, que morrendo mesmo numa fogueira, confortou quem estava próximo a ele. Homens como Calvino, que acometido de 10 enfermidades dolorosas, passou noites a fio morrendo, ainda era confortado pela presença do Senhor. Outros homens que pela sua impiedade e pela forma imoral ou amoral como viveram, foram obrigados a encarar na hora final os tormentos mais terríveis. Dizem que Charles Darwin foi um desses, que morreu atormentado com as suas ideias em sua mente, achando e tendo quase a certeza de que sua alma já estava sendo condenada ao fogo do inferno. Queridos, o que leva homens a, diante da morte, ficarem com posições tão distintas diante da realidade da vida que eles tiveram? Já que eles ambos vão se encontrar diante do mesmo Deus, e todos se depararão com o mesmo juiz de todos. A grande diferença está, meus irmãos, na maneira como nós nos relacionamos com Deus em vida, de forma que o que nós esperamos do outro lado é muito mais do que simplesmente um desconhecido. O que nós esperamos do outro lado é as consequências de um relacionamento com Deus, porque nós sabemos quem nós vamos encontrar do outro lado. O texto que nós acabamos de ler, meus irmãos, vai encerrar essa primeira parte do capítulo 1, nos mostrando que Deus está pronto para julgar. Mas o próprio juízo divino é também encarado de duas perspectivas. O próprio juízo divino é encarado por parte dos ímpios como um momento de tormento, mas encarado pela igreja do Senhor como um momento de descanso. E é sobre isso que ele vai nos falar hoje à noite. Na verdade, ele começou o capítulo 1 falando que tinha uma sentença contra Nínive. É essa a primeira palavra que ele usa no versículo número 1. Ele diz que o Senhor está condenando Nínive. E o Senhor está lançando sobre eles uma condenação formal, de maneira que a maldade deles é enorme, mas que o Senhor não vai permitir que eles continuem planejando essa maldade. Alguns anos antes, Jonas tinha pregado lá, e o povo tinha se arrependido e o Senhor tinha poupado. Mas eles voltaram a praticar o mal contra o Senhor. Eles voltaram a pecar contra o Senhor. E agora o Senhor lança uma sentença definitiva. E o bonito disso tudo é que quando o Senhor vai descrever essa sentença, Ele faz isso no formato de poema. Capítulo 1, de 1 a 8, é um poema escrito como que para dizer: o Senhor está cantando a sua vitória e cantando a derrota dos seus inimigos. Mas temos um problema aí, que são os versículos 9, 10 e 11. Para começo, versículo 9, a gente não sabe se ele faz parte do bloco anterior, já que ele ainda parece ser uma poesia, e que há a impressão de que a poesia inteira é um acróstico, ou seja, para cada verso você tem uma letra do alfabeto hebraico diferente. O versículo 9 não se encaixa, mas ele ainda é um poema. E aí fica a pergunta se ele faz parte ao bloco anterior. Para piorar ainda, alguns estudiosos acham que os versículos 10 e 11 não deveriam estar aqui. Eles foram encaixados aqui
e deveriam estar, pelo contrário, no capítulo 2, no início do capítulo 2, porque ele está tratando de novo da destruição de Nínive. Eles dizem, esse assunto não é condizente, já que o que ele está falando aqui é sobre o livramento que o Senhor vai dar para Israel. Na verdade, não é bem isso. O versículo 9 é uma continuação de um progresso que ele vinha discorrendo atrás, e o tema ainda é o mesmo. A única questão é que ele fica o tempo todo indo e voltando no assunto. Ele primeiro diz, o Senhor vai destruir Nínive. Em seguida ele diz, o Senhor vai poupar o seu povo. Ele agora volta a dizer, o Senhor vai destruir Nínive. E em seguida ele diz, e o Senhor vai poupar o seu povo. Então ele fica indo e voltando no mesmo assunto. Ele continua falando sobre a mesma coisa. Ele está falando sobre o juízo divino, o Senhor executando o seu juízo. E a ligação é que enquanto o Senhor executa o seu juízo, os ímpios precisam temer, mas o povo de Deus precisa se alegrar. Os juízos de Deus são para desespero dos ímpios, mas ao mesmo tempo são para a alegria do povo dele. Então, como ele já começou esse assunto nos versículos de 1 a 8, ele vai terminar esse assunto nos versículos de 9 a 15. Ele vai nos apresentar, meus irmãos, alguns atos divinos aqui. O Senhor já anunciou o que ele iria fazer. Ele agora começa a mostrar como ele vai fazer, de como ele executará o seu juízo contra Nínive. E nesse juízo que ele vai executar, ele começa a mostrar quais são as ações que ele vai executar. E é sobre isso que eu gostaria que os irmãos olhassem comigo nesse texto. Ações divinas em seu juízo. Primeira ação está aí nos versículos de 9 a 11. O Senhor destruirá os seus inimigos. É interessante, queridos, porque ele tinha avisado que ele iria se vingar, mesmo que ele seja tardio em irar-se. Versículo número 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais ele vai inocentar aquele que é culpado. Ele está dizendo, não é porque o Senhor está demorando a agir contra a Síria, que o Senhor não vai agir contra a Síria. O Senhor executará a vingança contra os seus. Mas a partir de agora ele vai dizer onde ele está focando. Ele vai dizer, é especificamente contra a Síria que eu estou me levantando. E por isso mesmo ele já começa dizendo que eles não deveriam achar que o Senhor estava demorando, e que porque o Senhor estava demorando, o Senhor não ia mais executar os juízos. O Senhor vai demorar um pouco. Inclusive, depois dessa sentença, ainda virão algumas dezenas de anos. Mas o Senhor de repente começa a dizer, não, meus filhos, entenda uma coisa. O que o Senhor há de fazer aqui é uma sentença tão imediata e tão direta contra Nínive, que eles saberão exatamente o que eu vou fazer. Ele já tinha dito que ia atingir Nínive como inundação no versículo 8. Mas no versículo 9 ele diz, que pensais vós contra o Senhor? A pergunta que ele faz aqui é como que dizendo, o que vocês têm na cabeça quando vocês pensam alguma coisa a meu respeito? O que aconteceu na verdade, meus irmãos, foi que Senaqueribe e o seu porta-voz Rabsaque, eles escreveram uma carta enviando para Israel, motivando Israel a esquecer do seu Deus. E na carta eles diziam que o Deus de Israel era comparado aos deuses deles, mas que os deuses deles eram mais fortes e mais poderosos do que o Deus de Israel. E a recomendação que eles davam para Israel era, abandone o Deus de vocês, porque ele vai perder a guerra contra os deuses de Senaqueribe. O conselho que eles davam era, não existe Deus que proteja vocês do nosso exército, não existe Deus na terra que consiga vencer o nosso exército. Então o conselho era, abandonem o Senhor, deixem o Senhor, parem de confiar no Senhor, porque se o Senhor não vai proteger vocês, somente os deuses da Assíria poderão proteger vocês. Senaqueribe então apresenta uma proposta para Israel. A proposta era, abandone o Deus de Israel, se renda aos deuses da Síria e eles vão proteger vocês. Do contrário, vocês vão sofrer. O Senhor chega agora e diz, vocês estão pensando o quê? O que passa pela mente de vocês? Vocês não sabem com o que estão lidando. Por isso o versículo 9 ele diz, quem pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo.
De repente o Senhor se ergue com a sua majestade do céu e da terra, aquele que comanda tudo e a todos, se levanta contra esse conselheiro ímpio e diz: como é que você se atreve a achar que eu não sou capaz de proteger o meu povo? Como você se atreve a dar conselhos ao meu povo de me abandonar, achando que vocês são maiores do que o meu poder? Como vocês pensam que de alguma maneira vocês vão conseguir barrar aquilo que eu estou fazendo em Israel? Na verdade, meus irmãos, nesse período Ezequias tinha iniciado uma reforma em Israel. O povo de Deus estava se voltando para o Senhor, e de repente chega Senaqueribe dizendo: vocês precisam abandonar o Senhor. Ele não vai proteger vocês, Ele não pode dar proteção a vocês. O Senhor chega e diz: vocês estão loucos, vocês estão esquecendo de que vocês não estão lidando somente com alguém infinitamente sábio, vocês estão lidando com alguém infinitamente potente, capaz de lidar com vocês. É por isso que o Senhor não chega agora e diz: eu vou amansar vocês, eu vou diminuir o exército de vocês, eu vou acabar com vocês devagarinho. Não, Ele simplesmente olha para Senaqueribe e diz: eu vou destruir vocês de uma vez só. Veja que no versículo 9 ele diz: Ele mesmo vos consumirá de todo. Ele diz: eu vou simplesmente me levantar contra vocês, e quando eu terminar não vai sobrar nada de vocês. Ele está ameaçando o exército de Senaqueribe, dizendo que quando ele terminar não vai sobrar nada, não vai sobrar cinzas deles. Ele diz: eu vou fazer isso sozinho, eu não vou esperar que vocês diminuam, eu não vou esperar que vocês percam força. É no poderio alto de vocês, é no grande exército que vocês possuem, é no mais alto nível de poder que vocês demonstram, que eu vou demonstrar quem eu sou. Pode juntar o exército. Eu não espero que vocês diminuam esse poder, aumentem todo o poder que vocês possuem. Eu vou destruir vocês todos de uma vez só. Como é que eu sei que é de uma vez só? Versículo 9, ele termina dizendo assim: não se levantará por duas vezes a angústia. Isso, quando eu terminar com vocês, vai ser de forma definitiva, vocês não se erguem mais. Quando eu terminar com o exército de vocês, isso será rápido, completo, direto. Eu vou destruir o exército de vocês de tal maneira que vocês não vão ver o que atingiram vocês. É incrível, porque o Salmo de número 2 nos diz exatamente isso, que as nações se levantam contra o Senhor, contra o seu ungido, e se levantam de forma poderosa e assustam a todos, mas o texto de repente para dizendo: o Senhor ri deles. O Senhor fica tirando onda da cara dos homens, que acham que com seus grandes exércitos conseguem combater o Senhor. Ele chega agora e diz: eu vou destruir vocês de uma vez só, e não vou fazer em duas etapas não, eu vou fazer de uma vez só, e vocês nunca mais vão se erguer, não vai haver mais angústia. Vou destruir de uma vez só. Na verdade, meus irmãos, o Senhor se ergue de uma maneira tal aqui, para dizer: cuidado com a prepotência de vocês, cuidado com a arrogância de vocês. Vocês acham que são muito, mas vocês não são nada. A sabedoria do Senhor põe os conselhos dos homens de cabeça para baixo. O que ele está dizendo é: todo o exército será exterminado em um só golpe. Todo o exército vai ser exterminado em um só golpe. Ele fez isso, meus irmãos, sem fazer muita força. Um único anjo, numa única noite, matou 185 mil soldados. Ele nem precisou de um exército, ele não precisou de uma semana. Ele destruiu o exército de Senaqueribe de uma única vez. O Senhor está dizendo: eu vou fazer isso de uma vez só. E por isso mesmo, meus irmãos, ele nos apresenta o fato de que ele, mesmo não diminuindo em nada o exército de Senaqueribe, ele tinha força suficiente para destruir todo esse exército, de forma que ele iria destruir os homens que estivessem ao lado de Senaqueribe na afronta contra o Senhor. É como que dizendo: Senaqueribe se levanta contra mim, fala mal de mim, mas o exército dele concorda com ele. Como é que eu sei que o exército concorda? Versículo 10. Olha como é que o exército se comporta. Porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos, eles se entrelaçam como espinhos, ou seja, eles se organizam como exército para ficarem bem encaixados, unidos, fortes e resistentes. Diz: como uma touceira de espinho, ninguém encosta e ninguém consegue desgranhar aquilo. Diz: é isso que vocês são, vocês parecem uma touceira de espinhos, vocês se juntam com um só pensamento.
Não era só o pensamento de Senaqueribe que achava que era maior do que o Deus de Israel. O exército inteiro achava isso. E eles estavam unidos como uma torceira de espinhos contra o Senhor. Como bêbados, diz o Senhor. Como pessoas que não estão raciocinando direito. Como pessoas que estão enfiadas na embriaguez. Vocês não estão discernindo as coisas. Vocês estão achando que são fortes, vocês estão achando que são poderosos, do jeito que um bêbado acha que é rico, do jeito que um bêbado acha que consegue fazer qualquer coisa, do jeito que um bêbado sobe numa bicicleta e acha que consegue andar. Isso é a arrogância de um bêbado. Vocês estão unidos contra o Senhor e se levantam como um bêbado, jurando que tem poder, mas na verdade vocês não possuem nada disso. Pelo contrário, olha o versículo 10 como é que termina: serão inteiramente consumidos como palha, espinhos juntos numa só touceira, mas espinhos secos queimam tão fácil como palha. O que ele está dizendo é: não importa se vocês estão unidos, não importa se o mundo inteiro se unir contra o Senhor, não importa se os inimigos do Senhor forem muitos, não importa se eles são arrogantes na pretensão de achar que conseguirão derrotar o Senhor os queima com fogo de uma vez só. O Senhor se levanta contra eles e os destrói. Ele bota abaixo e diz: vocês nunca conseguirão ir muito longe, vocês serão exterminados como quem toca fogo numa touceira de espinho. Vocês não têm nenhum tipo de controle, vocês não têm nenhum tipo de percepção, mas vocês se uniram contra o povo de Deus e contra o Senhor. Vocês estão debaixo da ira do Senhor. São numerosos, mas não tem jeito. Mas o Senhor de repente mostra qual é a raiz de todo esse mal que virá contra Nínive. De repente ele chega e diz que o problema de Nínive é o seu rei. É interessante, meus irmãos, porque de repente o Senhor diz: eu vou me levantar contra a nação toda, porque o líder deles é mau. E o líder mau deles contaminou o povo, de forma que todos eles se voltaram contra o Senhor por causa da liderança. Uma nação inteira paga por causa do líder mau que eles possuem. Daí versículo número 11 diz: de ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Saiu alguém que maquina o mal. Esse homem, meus irmãos, ele é um filho de Belial. Ele é alguém que é ímpio, ele é alguém que é mau. E ele se levanta contra o Senhor numa rebelião obstinada contra Deus e contra a sua vontade, querendo destruir a cidade do Senhor. E ele se levanta como um príncipe contra Deus. E de repente o Senhor diz: de ti, Nínive, saiu alguém que está maquinando uma coisa contra mim. O que acontece na verdade é que em 2 Reis capítulo 18 nos diz que Senaqueribe se levantou não só contra Israel. Versículos 32 a 35 diz que Senaqueribe se levantou contra o próprio Deus. Ele invadiu tudo lá, e ele é chamado de conselheiro de Belial, um homem vil, um homem ímpio, um homem que se levanta para destruir o Senhor, mas não entende que será consumido pelo Senhor. Mesmo que o filho de Senaqueribe chegou a reinar no lugar dele mais tarde, a derrocada do império foi impossível de ser contida. O Senhor destruiu não só Senaqueribe, não só o exército de Senaqueribe, mas o Senhor destruiu a própria família de Senaqueribe, de forma que tudo foi destruído, tudo foi arrasado, não sobrou nada, inclusive ele próprio morreu, e ele morreu de uma forma terrível. Os dois filhos de Senaqueribe se juntaram para matá-lo dentro do próprio templo que ele tinha feito para o seu Deus, chamado Nisroque. E enquanto ele adorava o seu Deus, os dois filhos o mataram. O Senhor está dizendo: eu vou destruir vocês, eu vou arrasar tudo que vocês possuem, e não vai sobrar nada de vocês, de forma que quando o Senhor se levantar, esse conselheiro de Belial, esse conselheiro vil, vai ser destruído, vai ser arrasado, e os fundamentos serão arrasados, de forma que não vai sobrar nada deles. Pelo contrário, até a própria sepultura dele vai ser destruída. Versículo número 14, nós voltamos para lá daqui a pouco. Queridos, o problema é que tem uma nação pior ainda depois deles. Vai vir a Babilônia. E a pergunta é: por que o Senhor está preocupado aqui em destruir um povo, se vai levantar outro em seguida?
Na verdade, meus irmãos, tanto a Babilônia quanto Nínive são apresentados aqui como os inimigos do Senhor. E na certeza de que o Senhor tinha derrotado Nínive, o Senhor iria derrotar a Babilônia, de forma que no final das contas, não importa quem sejam os inimigos do Senhor, eles serão finalmente derrotados. Em Apocalipse, a Babilônia é colocada como também essa serva de Belial, essa serva de Satanás, aquela que se coloca contra tudo que se chama Deus, aquela que se opõe ao Senhor. E no final das contas, a Bíblia nos apresenta Jesus Cristo como o vitorioso, que finalmente vai desemaranhar todo esse monte de ímpios que se levantam contra Deus. Você pode pensar assim: não, mas pastor, mas tem gente que não é tão ruim assim. Na verdade, meus irmãos, quem não serve ao Senhor, serve a Satanás no trabalho contra o Senhor. Não existe meio termo, não existe mais ou menos, eu estou quase, eu acho que eu sirvo, eu tento servir ao Senhor. Quem não for submisso ao Senhor, quem não fizer parte do reino dele, quem não o reconhece como Senhor de sua vida e seu Salvador, é inimigo dele. E todos os inimigos dele serão no dia final destruídos e arrasados. O problema é que o mundo é arrogante, é pretensioso, e as pessoas que se colocam ao lado do mundo também igualmente assumem para si a arrogância de achar que o Senhor não será capaz de destruí-los. E eles findam colocando nas suas mentes uma ilusão de achar que o Senhor não irá puni-los no final. E o que o Senhor nos ensina hoje é que os inimigos do Senhor estão em maus lençóis. O Senhor irá exterminar todos e queimá-los como se queima palha. O Senhor irá exterminar os seus inimigos. Naquele dia o Senhor destruirá os seus inimigos no dia final. Satanás será destruído. Todos os integrantes da Babilônia serão destruídos. E o Senhor reinará pleno sobre os seus inimigos. Ações divinas em seu juízo, o Senhor livrará também os seus escolhidos. Versículos de 12 a 15. De repente o Senhor chega agora e diz: vai haver também um grande livramento nesse dia. E pela primeira vez, meus irmãos, no livro vai aparecer a ideia de que o Senhor diz uma palavra direta. Veja, versículo 12 diz: assim diz o Senhor. Essa expressão aqui não vai se repetir mais. O tempo todo ele fala que o Senhor está sendo descrito, mas essa expressão assim diz o Senhor é uma certeza absoluta, é o Senhor declarando a sua infalibilidade, é o Senhor declarando a sua sentença. Ele está dizendo: é isso que eu vou fazer, e eu vou fazer em meu próprio nome. Olha aí: por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados. O Senhor chega e diz: não importa o tamanho do exército dos ímpios, não importa se eles estão confiantes, não importa se eles acham que são fortes, não importa, eles serão exterminados. E olha a expressão que ele usa aí: ainda assim serão exterminados e passarão. Nós temos um problema com a palavra passarão aqui, porque se você conhece português, você já notou que ela está no plural, é passarão. Mas quando nós chegamos no original, não é plural, isso aqui é um singular. Ainda tem mais: os verbos estão atrelados a Nínive no feminino, e aqui está o masculino. Então é um complicado mais ainda. O que parece ser que o Senhor está dizendo é: ainda que eles sejam numerosos, ainda assim serão exterminados e passarei. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está lembrando de um evento que ele já fez lá no passado, um momento que ficou conhecido como Páscoa ou passagem. Foi o dia que o anjo do Senhor passou sobre o Egito e matou todos os primogênitos do Egito. É como que dizendo: do jeito que eu passei no Egito, eu vou passar de novo agora sobre a Síria. Como é que eu posso confirmar isso? Olha o final do versículo 12: eu te afligi, mas não te afligirei mais. Ele está lembrando de onde? Do Egito. Ele está dizendo: no Egito eu já te maltratei, Israel, mas eu vou passar de novo sobre os inimigos de vocês.
e de novo eu vou passar sobre os inimigos de vocês, de maneira que eu vou destruí-los completamente. Notem, meus irmãos, que a destruição da Síria era na verdade promessa de vitória para Israel. Era Israel deixando de sofrer, era Israel deixando de ser perseguido, era Israel deixando de ser maltratado, era o fim das aflições de Israel. E o Senhor diz: eu não vou mais afligir vocês, vocês serão libertados agora da mão da Síria, do jeito que foram libertados do Egito. O Senhor pronuncia aqui algo por meio de Naum, dizendo que a queda de Nínive é tão certa como foi a queda do Egito. Eles serão todos exterminados, serão todos destruídos, os inimigos do Senhor serão destruídos, e isso é a salvação da igreja, meus irmãos, isso é a salvação da igreja. De repente ele chega agora e diz: vocês estão sofrendo nas mãos dos assírios, mas tudo vai mudar. Vejam aí, versículo de número 13: mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os seus laços. Na verdade, Senaqueribe cercou Israel, cercou Jerusalém. Israel não tinha para onde correr. Quem estava em Jerusalém estava perdido, quem estava em Samaria estava perdido, não tinha como fugir de Israel. E eles ficaram presos e amarrados, sem ter como tomar nenhum tipo de atitude. O que o Senhor está dizendo de repente para ajudar é: não se assuste, porque eu vou quebrar o jugo de vocês, eu vou quebrar a canga que Senaqueribe colocou no pescoço de vocês, sou eu que vou romper as amarras, sou eu que vou desamarrar vocês, não são vocês sozinhos. O Senhor nos informa, meus irmãos, de que a mão do Senhor iria agir, e de que pelo decreto do Senhor, Ele mudaria o destino de Jacó. Ele mudaria o destino. Jerusalém agrilhoada seria agora finalmente libertada, iria poder gozar dessa liberdade. E de repente ele diz: e os inimigos? Os inimigos serão destruídos, não haverá uma segunda tentativa deles. Vejam o versículo 14: porém contra ti, a Síria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. O princípio que ele coloca aqui por trás é: eu vou destruí-los, e quando eu destruí-los não vai sobrar ninguém, não vai sobrar nada. Interessante que o último rei da Síria, um homem chamado Assurbanipal, ele fez um juramento e escreveu nas paredes uma honra, em honra ao seu filho, pedindo que seu filho mantivesse a honra da Assíria. E ele esculpiu nas paredes dos seus edifícios esse conclamar para que o filho dele se levantasse e mantivesse esse memorial e não deixasse que a Síria decaísse. E em nome disso ele resolveu que haveria um juramento para que eles se comprometessem de que nunca a Síria iria cair. E nesse juramento ele disse que juraria pelo nome de Assur, Sim, Shamash, Haddad, Bei, Nabu, Istá de Nínive, a rainha de Kimuri, Istar, de Arbela, Urta, Nebal, Nuscu. Que são isso? Os deuses dele. Ele pegou a lista de deuses todinha e diz: o juramento em nome dos nossos deuses, a Síria nunca vai ser exterminada, a Síria nunca vai acabar. Assurbanipal não teve filho para governar. Assurbanipal não continuou. Os deuses dele não foram suficientes para manter a Síria em pé. Eles foram engolidos. Ele não conseguiu. O único Deus de Israel destruiu todo o panteão da Síria. Não sobrou um único Deus para ficar em pé. O Senhor destruiu todos. Mas não só o Senhor destruiu a eles. O texto nos diz que a ordem do Senhor é que não haja posteridade que leve o seu nome. Os filhos deles morreram e eles perderam a descendência. Não sobrou descendência para Senaqueribe, não sobrou descendência para mais ninguém, porque eles foram se matando e morrendo no meio do caminho. O texto nos diz não só isso, que do mesmo jeito como Dagon se curvou diante da Arca da Aliança, em 1 Samuel capítulo 5, o texto nos diz que os deuses deles se curvariam também. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura.
Há quem diga que isso aqui foi porque os filhos de Senaqueribe o mataram dentro do templo, e que o templo foi profanado e não servia mais para adoração, e eles tiraram os deuses de lá. Mas por outro lado, meus irmãos, parece que o texto está apontando para muito mais distante. É o Senhor destruindo tanto o poder dos deuses assírios, que ninguém mais conseguiu confiar nos deuses deles, e as imagens deles foram destruídas, e todos eles não passaram de história, eles foram exterminados. O Senhor mostrou que só Ele, sozinho, destruiu todos os deuses do Egito, todas as imagens dele. No final das contas, versículo 14 diz: e o lugar onde vocês adoram vai se tornar o seu sepulcro. E ele volta a repetir: você é um homem vil. Versículo 11 ele diz: você é um conselheiro vil. Ele agora vai dizer literalmente: você é Belial, você é um ímpio, você é o inimigo do Senhor, e o Senhor o matou dentro do seu templo, adorando o seu próprio Deus. O Senhor de repente diz: eu vou destruir todos eles. Mas versículo número 15, meus irmãos, vem de novo agora falar para Israel. E ele olha para Judá e diz: agora vocês finalmente vão ter boas notícias, porque enquanto Senaqueribe estava cercando Israel, ele só tinha uma má notícia atrás da outra, uma má notícia atrás da outra, e de repente o Senhor diz: vocês vão se empanturrar de boa notícia, porque o Senhor vai destruir Senaqueribe e todo o seu exército. E de um dia para a noite, meus irmãos, eles passaram de pobres miseráveis sem ter farinha para comer, a um povo extremamente rico com todos os bens do exército de Senaqueribe. A notícia veio de um povo esquisito, veio de homens perdidos, de homens mendigos, que não valiam muita coisa, mas esses homens fracos, pobres e imundos, o texto diz que eles vieram trazer uma boa notícia: eis sobre os montes os pés dos que anuncia boas novas. É interessante, meus queridos, porque essa mesma ideia é repetida no capítulo 52 de Isaías: conformosos são sobre os montes os pés do que anunciam boas novas. É a mesma expressão que o Senhor está dizendo: vocês terão uma boa notícia. E qual é a boa notícia? O Senhor puniu o exército inimigo, o Senhor destruiu a Assíria, não existe mais opressão sobre vocês, finalmente houve a libertação, e vocês vão poder adorar ao Senhor livremente. O povo estava assustado, não podia sair, e de repente o Senhor diz: vai vir alguém anunciando uma boa notícia. Que boa notícia é essa? É uma notícia de paz, uma notícia de paz, como que dizendo: o Senhor se reconciliou com Israel, e porque o Senhor se reconciliou com Israel, Ele destruiu os inimigos de Israel. O Senhor fez paz, e a paz que o Senhor faz não é juntando todo mundo, a paz que o Senhor faz é destruindo os seus inimigos. É assim que Ele faz a paz, destruindo quem o persegue, para que a igreja do Senhor usufrua de paz. Vai ver uma notícia de paz aí. E quando a notícia de paz chegar, o que é que vocês fazem? Versículo 15: celebra as tuas festas, ó Judá. Vocês não estavam mais celebrando as festas, vocês não estavam mais adorando ao Senhor. O medo da morte, a fome, a peste estava em cima de vocês não conseguiam festejar. O Senhor mandou um mensageiro para dizer: nós temos paz. O Senhor mandou um mensageiro para dizer: o exército de Senaqueribe foi derrotado. O Senhor mandou um mensageiro para dizer: existe paz em Israel. O que é que o povo faz agora? Faz uma festa, celebra as tuas festas, ó Judá. O que mais? Cumpre os teus votos, porque quem faz voto tem que cumprir. É melhor não fazer do que não cumprir. Eles provavelmente não aperreiam. O que é que eles tinham feito? Um monte de voto para o Senhor fazer eles escaparem. E o Senhor chega agora está na hora, meu filho, de vocês cumprirem os votos. Eu livrei vocês, vão lá, cumpra os votos. Por quê? Porque o homem de Belial, o homem vil, já não passará por ti, ele é inteiramente exterminado. Finalmente os seus inimigos caíram por terra. Queridos, eu e você somos esse mensageiro aqui. Eu e você também somos do povo de Deus, estamos anunciando as mesmas coisas.
Porque da mesma forma como o Senhor anunciou no passado, nós ainda temos o inimigo, Satanás, seus anjos e os seus aliados, combatem a igreja com fogo feroz como um dragão tentando devorar uma mulher. Mas o Senhor, meus irmãos, é forte e poderoso, e o Senhor nos garantiu uma vitória final. O Senhor nos garantiu que Ele irá derrotar o nosso inimigo, que Satanás e os seus anjos serão lançados num lago que arde com fogo e enxofre, que todos os aliados de Satanás serão lançados lá também. A mensagem que nós temos para o mundo é: se preparem porque o Senhor está chegando, se preparem porque o Senhor estabelecerá o seu reino. A mensagem do Senhor é: o Senhor Jesus Cristo fez paz com Israel. Israel tem paz. E nessa paz que Jesus Cristo fez, aquele que é o príncipe da paz, Ele também é aquele que derrota os inimigos, de forma que Ele enxugará dos olhos toda lágrima no final. A igreja do Senhor é vitoriosa, não porque ela é forte. A igreja do Senhor é vitoriosa porque o seu Deus é vitorioso. Ele derrotará os seus inimigos e livrará a igreja do Senhor de todos os seus sofrimentos. E aí a gente vai poder fazer festa, aí se pagarão os votos, aí se cumprirão todas as promessas, porque no final das contas o nosso inimigo foi finalmente derrotado. Satanás, seus anjos e seus aliados finalmente foram pelo Senhor derrotados. Queridos, nós precisamos ter isso sempre em mente, para que o dia da volta de Cristo não seja para nós assustador, pelo contrário, seja para nós um dia almejado. A igreja de Cristo diz Maranata, porque ela sabe que nesse dia o Senhor derrotará os inimigos da igreja, e a igreja de Cristo deixará de sofrer. Mas parece que a igreja do Senhor se esquece disso e se preocupa muito mais em se tornar amiguinha dos seus inimigos para não ser destruída. A igreja evangélica brasileira está muito mais preocupada em se tornar amiguinha de ímpios, simpatizante de ímpios, admirada por ímpios, do que ser inimiga de ímpios. Nessa tentativa de uma amizade com o mundo, a igreja se corrompe e consegue para si o mesmo final que o Senhor tem reservado para os ímpios. A igreja do Senhor não faz assim. A igreja do Senhor se mantém firme e resiste às atacas do Satanás. A igreja do Senhor resiste às amarras que Satanás tenta impor a ela. A igreja do Senhor se mantém firme quando o mundo inteiro se levanta contra nós. Dê a sua opinião sobre ideologia de gênero. Dê a sua opinião sobre a exposição lá do Santander. Dê a sua opinião e você vai descobrir como o mundo é hostil a você. Você vai descobrir como o mundo se levanta contra você. Aí de repente tem um pastorzinho na internet, lá no Facebook essa semana, dizendo: o que tem? Deixa eles. Qual é o problema? Morto de vontade de ser amado pelo mundo. Mas quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. O que nós sabemos, meus irmãos, é que todos aqueles que se juntam a Satanás contra a igreja do Senhor, todos aqueles que se levantam para combater a igreja do Senhor e destruir o povo de Deus, receberão a punição no final, mas a igreja do Senhor será finalmente redimida e resgatada, e nós para sempre reinaremos ao lado de Jesus Cristo, na certeza de que todos aqueles que se levantaram contra a igreja de Cristo estão no inferno. O inferno para eles será terrível, para os crentes será um grande alívio. Ninguém nunca mais vai perturbar a igreja do Senhor. Queridos, a morte é tão assustadora para alguns porque ela antecipa o juízo final. Mas mais cedo ou mais tarde o Senhor vai voltar. Não precisamos de sonhos, como o pessoal na internet: tive um sonho, Jesus vai voltar. Minha filha, você não precisa de sonho não. Lê a Bíblia, miserável, você já sabia disso. Para que sonhar para saber que Jesus vai voltar? Ele disse que vai, para que você precisa sonhar? Então seu sonho é inútil. O princípio todo é: Jesus disse que vai voltar. Ele está às portas. O apóstolo Paulo diz: está mais perto agora do que quando no princípio cremos.
nós não precisamos de muitos sinais, nós não precisamos ver coisas, porque guerra tem do início, rumores de guerra tem do início, miséria tem do início, mas nós contemplamos como a graça do Senhor tem sido retirada do mundo, nós contemplamos como aos poucos o Espírito Santo tem sido retirado do mundo, nós contemplamos como o pecado tem se espalhado pelo mundo, nós contemplamos como o amor de muitos está esfriando, como a igreja está se desviando, como são poucos aqueles que resistem, e como Satanás tem se levantado com força voraz, tentando devorar todo o povo de Deus. Jesus está perto, meus irmãos. Jesus está às portas. A pergunta que nós fazemos é: se a certeza de Jesus está à porta, como é que eu reajo? Com alegria ou com desespero? A certeza de se encontrar com Cristo é para os crentes a maior de todas as suas alegrias, porque é a certeza de que o Senhor derrotará para sempre os inimigos da igreja de Cristo. O Senhor finalmente vai punir os ímpios. O Senhor finalmente vai mostrar para aqueles que se colocaram sempre contra o Senhor, de como Ele vai reger tudo com vara de ferro. O Senhor vai executar o seu juízo. Mas para todos aqueles que se renderam aos pés de Cristo Jesus, para todos aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Jesus Cristo, para aqueles que baixaram as suas cabeças e se renderam ao senhorio de Jesus, para todos aqueles que fazem parte do reino dele, esse dia não será um dia de assustar, não será um dia de tormento, pelo contrário, será o dia de gozo e de alegria, porque nós seremos recebidos pelo Senhor, e Ele dirá: finalmente vocês terão as suas lágrimas enxutas, nunca mais vou afligir vocês, não tem mais aflição, meus filhos, acabou o sofrimento, não vai ter mais ninguém tentando matar vocês, não tem mais ninguém tentando infringir a sua vontade, não tem mais ninguém tentando calar a sua boca, não tem mais ninguém tentando berrar ao seu lado. Não, meu filho, agora não tem mais ninguém assim. A igreja do Senhor vai enfrentar finalmente a alegria que é ter a libertação do Senhor. Ela vai encarar isso de uma vez por todas. Irmãos, nós somos desafiados hoje a olharmos para o dia final como um dia almejado, mas o desafio implica em que lado você se encontra. Se você faz parte do grupo que não se submete a Jesus Cristo, se você faz parte do grupo que não aceita o senhorio de Jesus, se as ordens da Bíblia para você são absurdas e ridículas, se as orientações do Senhor não são importantes, se você não gosta do Senhor, se você não ama o Senhor para obedecê-lo, cuidado, fique atento, porque a sua arrogância vai destruí-lo. O Senhor se levantará e Ele não precisa de muita gente para destruir os ímpios. Ele destruiu o exército inteiro com um único anjo. O Senhor vai punir todos os ímpios para sempre, não terá segunda chance. O Senhor te convida hoje a render-se aos pés de Jesus, a se rebaixar a Ele e humildemente rogar que Ele te seja Senhor e Salvador, que Ele comande a sua vida e que a palavra de Deus te oriente. Ele te comanda hoje para que você se ajoelhe na sua presença e rogue por misericórdia, para que não seja tarde demais para a sua alma. Mas para todos aqueles que já fazem parte do reino de Deus, para todos aqueles que já se renderam aos pés de Jesus Cristo, digam comigo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Vamos orar? Te louvamos e te bendizemos, Senhor. Nós não precisamos de revelações especiais para saber que o Senhor está às portas. Nós não precisamos de uma revelação para ver céus abrindo, gente sendo arrebatada, coisas deixadas para trás. Senhor, nós não precisamos disso. Nós só precisamos de uma única promessa: o Senhor punirá os ímpios e libertará os seus santos. Senhor, te tem alguém aqui hoje à noite, Senhor, que não faz parte do teu reino. Senhor, esmaga esse coração hoje à noite, Senhor. Aguça a sua consciência de tal maneira, meu Deus, que ele não consiga dormir sem se render aos teus pés. Que ele fique tão assustado com o dia final, diante da imagem de Jesus Cristo Rei, que hoje, com antecedência, ele resolva te servir, Senhor.
que ele seja arrancado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, e se torne integrante do teu reino, Senhor. E desperta o coração do teu povo, Senhor, para esperar por ti com alegria no coração. Tira o coração do teu povo, meu Deus, dos afazeres do dia a dia, da correria da cidade, do desespero para ganhar dinheiro. Senhor, coloca o nosso coração no céu, de maneira que seja o nosso grito: Maranata, vem, Senhor. Nós precisamos ver o Senhor abrindo os céus. Nós ficamos ansiosos, o nosso coração chega a bater mais rápido com a possibilidade do Senhor fazer isso ainda hoje. Senhor, a nossa alegria será imensa, e nós nos antecipamos nessa alegria, na expectativa de ver o Senhor abrindo os céus, e o Senhor entrando com todo o seu exército, em toda a sua glória, com todo o seu brilho, e nós sendo recolhidos pelos anjos do Senhor. Meu Deus, faz isso, Senhor. Vem buscar a tua igreja, Senhor. O mundo se levanta contra nós, meu Deus. O mundo tenta destruir os nossos filhos. O mundo tenta levar as nossas famílias para o inferno. O mundo tenta conquistar os nossos corações com presentes, com promessas. Senhor, a tua igreja é bombardeada 24 horas por dia. Senhor, vem buscar o teu povo, Senhor. Nós não queremos nada daqui. Nada nos prende aqui, Senhor. Vem nos levar, meu Pai. Vem estabelecer o seu juízo. Nós queremos o Senhor conosco por toda a eternidade. Em nome de Cristo nós te pedimos isso. Amém.